É o cansaço do pesquisador que diz que não tem documentação, não quer procurar. O meu trabalho era e sempre foi principalmente nos arquivos. Eu sou um burro de arquivo, no sentido que eu puxo. Eu vou lá, aquele ano que te falei, no São Paulo, foi uma loucura, porque você está procurando o que no fim eu descobri ser mais ou menos 9.000 entradas em São Paulo, de trentinos, em cima de 1 milhão de italianos que chegaram. Já pensou? E você pega os papéis, os documentos e faz 1 milhão de documentos, enfim, em 13 meses você vai ver. Agora, desgasta muito, sabe? Difícil encontrar dinheiro. Várias das minhas pesquisas, não todas, foram feitas sem financiadores. Sabe, precisa saúde. Eu mudo de continente frequentemente, climas diferentes, etc., mas isso aí é o mínimo. Precisa de um mínimo de dinheiro para se manter, então, capacidade de ser econômico e de apertar o cinto. E depois precisa também de encontrar amigos que te ajudem, talvez dentro daquela estrutura cultural oficial. Mas sempre, desde o começo, eu fiz 1.000 horas de gravações ao longo da minha carreira, que começou no 83, exatamente, e ainda, por sorte, está correndo, ou indo, digamos. Mas a história oral, houve críticas enormes, houve rachas dentro do mundo da historiografia, da sociologia, da antropologia, porque, é claro, o cara, a testemunha, diz o que ela quer. Se ela tiver medo, não diz nada. Esqueceu muita coisa, porque normalmente nem sempre é velha. E borra muitas coisas porque não faz parte da beleza da sua história, da beleza da sua personalidade. Então, descartamos. Não, menino. Fala-se pressuponente dos intelectuais que sabem tudo. Eu vou te mostrar porque eu li, eu vi. Nada disso. A testemunha, falando se você é um bom historiador oral e sabe botá-la na tranquilidade e fazer com que ela fale mesmo livremente, e o questionário tem que ser bem feito e muito, digamos, que tinha possibilidade, que você saiba modificar correndo. Mas a testemunha te diz coisas que você nem esperava, nem teria pensado, nem teria pesquisado. Então, os rumos da pesquisa, na história oral, você encontra. E depois, você veste o resultado da pesquisa com a humanidade da... É brutal o documento, é frio, é parado lá. E depois, a última pergunta que termina cortando as pernas a quem diz que a historiografia oral não serve nada. Olha, serve com os documentos. O documento, o que é? É uma transcrição em escritura de um homem vivo, então de uma memória oral, de uma capacidade que era dele de pensar e de trabalhar, que nem sempre é documento oficial, é diário, é memória, coisas assim. Então, terminamos por aí. Precisa trabalhar na pesquisa, nos arquivos e com os homens. Absolutamente importante e não reconhecida. E eles te botam o dedo assim. Muitas vezes eles ganharam um lugar onde eles estão através de amigos, famílias, conhecimentos e coisas assim. Só para ser deselegante, quero dizer isso. Muitas vezes tem gente muito boa nas universidades,
muito mais do que eu, de você, Porém, digamos, o historiador e o pesquisador social livre é um historiador e um pesquisador que, se razoavelmente bom, percorre estradas que a cultura oficial e da cátedra não teria percorrido. É a mesma história da historiografia oral e historiografia tradicional. O contato de humanidade faz com que nós estejamos, digamos, prontos às novidades. E as grandes novidades não só teóricas. Digamos que o meu trabalho aqui desenvolveu-se, não sei se falamos disso, em uma quadrilogia de livros ao longo dos anos, até de 1983, digamos, a 1890. Foram 4 livros em 4 lugares diferentes do Brasil, onde chegaram muitos italianos e muitos trentinos. E Santa Catarina, e Espírito Santo, Paraná e São Paulo. E eu consegui definir que os trentinos, quando puderam, privilegiaram as colônias, enquanto teve colônias. E uma minoria, 30 mil trentinos, chegaram no Brasil desde 1874, os primeiros no Espírito Santo, e até, digamos, a Segunda Guerra Mundial. Poucos entre as duas guerras, pouquíssimos, e só nas fazendas. E muitos, porém, depois do 1886, desde quando os fazendeiros de São Paulo pegaram na mão o governo, de a pouquinho cairia a Lei Áurea, a escravatura acabaria, e eles já estavam cheios de imigrantes que estavam chegando, porque eles se substituíram ao Império pagando a viagem, que era isso que permitia aos trentinos e os vênetos da Lombardia, da Emília, do Friuli, muitos também, que chegavam aqui, não tinham tostão para pagar a viagem. E eles pagavam, depois ficava na dívida, e a caderneta, ficavam muitas vezes escravos, digamos, do fazendeiro, dependia do tipo de fazendeiro. Eu não só fiz os 4 livros, mas depois continuei. Ultimamente estamos apresentando agora o livro. Eu fiquei meses no Rio dos Cedros, que está aqui em Santa Catarina, mas está na outra colônia, a colônia era Blumenau, e tem 2 prefeituras que foram colonizadas especialmente por trentinos. E era Rio dos Cedros e Rodeio. E depois houve colonizações ulteriores e emigração ulterior, porque as famílias eram patriarcais, tinham muitos filhos. Aqui o que não faltava era comida. Porém, de novo, eles se encontraram com pouca terra, porque tinha o sistema de herança que era aquele latino, digamos, a cada filho um pedaço. Na realidade era meio fingido, porque as mulheres eram pagadas fora, quer dizer, davam alguma coisa. Se a família era benestante, davam uma dota, porque eles chamavam de dota, o que servia para o casamento. A dote davam o suficiente ou até mais. Se eram coitados, davam 2 tostões e chegavam. Mas, então, a terra era dividida sempre entre os homens. Houve quem deixava a terra ao caçula, que era aquele que ficava em casa, homem, e herdava a terra, mas ele tinha que pagar coisas para os outros. Aprofundamos o assunto, que os anos 20 foram digamos, o descrimine, não sei como se fala em português, entre uma época e a outra.
e a saída deles, dos filhos, para novas colonizações que foram feitas no oeste catarinense, no Vale do Rio Tijucas, do Rio, desculpe, Itajaí-Açu, foram, digamos, Taió, Laurentino, Trombudo e etc., Rio do Oeste, Rio do Sul, e foram lá. E também temos reconstruído um pouquinho, através das entrevistas, especialmente aquela tipologia de imigração.